E não é raro que aconteça, né? Eu sempre costumo dizer que quando tudo parece que vai meio que desafogar os fatos ali no inteirinho do Natal e Ano Novo, sempre tem algum barulho para a gente seguir alerta. E dessa feita é o tal do caso do Banco Master, né? Então eu quero te perguntar de forma, no arrazoado geral, a tua percepção disso tudo, Rose, para depois a gente ir pontilhando. O artesanato jornalístico de Malu Gaspar, o risco para as instituições no caso de a matéria ser verdadeira, a fragilidade da denúncia a ponto da PGR ter arquivado, né, qualquer denúncia por falta de materialidade, as oitivas que ocorrem hoje dos principais envolvidos e posterior possível, não está confirmado, mas uma possível acariação. Enfim, tudo isso de maneira geral monta que mosaico? Olha, nossa, esse caso, ele tem muitas camadas e muitas reflexões a serem feitas. Eu estou acompanhando desde semana passada, né, pelo dever da profissão, mas no final de semana eu fiquei um pouco off das redes sociais, que eu estava muito ocupada aqui em Minas Gerais tomando uns bons litros de cerveja, e não tinha percebido os movimentos das redes, que está um debate super acalorado. Eu estava acompanhando mais pelas notícias mesmo, né? Mas eu concordo que tem muitas camadas. O primeiro elemento que eu queria trazer, Thiago, é uma característica do Brasil, putz, já comecei travando, né? Mas acho que voltei. É uma característica da República Brasileira. Tá. Relações muito promíscuas entre o nosso judiciário e frações da nossa burguesia. Isso não é uma coisa recente, isso não é nenhuma novidade. Agora, da mulher do Alexandre de Moraes, mas há outros exemplos que a gente pode citar. Um exemplo que pouco se fala, e que eu me lembro que compartilhei nas minhas redes em maio do ano passado, foi o ministro Barroso, num jantar com o CEO do iFood, cantarolando, festejando, né? E as questões que giram em torno da causa trabalhista são um grande drama para os trabalhadores brasileiros depois do golpe contra a presidenta Dilma e a contra-reforma trabalhista do golpista Michel Temer. Mas vamos lá, eu estava falando, né, que essas ligações promíscuas entre o judiciário, não somente entre o Supremo Tribunal Federal, mas, né, as instâncias mais baixas, é uma característica do Brasil. Acho que não só do Brasil. Eu citei aqui o caso do Barroso, que eu sei, pouca gente fala, mas para mim aquilo foi muito escandaloso, né? Uma vez que o Supremo Tribunal Federal está fazendo várias discussões em torno dos direitos trabalhistas, e é uma empresa que tem grande interesse nisso. A gente tem essa festa que o Gilmar Mendes faz, né, que tem aquelas discussões envolvendo uma coisa super estranha, gente da academia, empresários participam, teve agora o Arruda Botelho viajando junto com o Toffoli. Então isso não é nenhuma novidade no nosso país, e acho que isso precisa ser discutido. Eu vou por camadas, tá, gente? Porque é um caso que realmente é fácil de entender, mas ele realmente tem algumas complexidades. Outro ponto, a Malu Gaspar, ela tem, né, a sua atividade jornalística, ela tem a sua liberdade. A Malu Gaspar, ela não precisa apresentar provas do que ela escreve, porque ela é uma jornalista, mas a gente também não pode cair numa ingenuidade política. E é aí que eu acho que, pelo que eu estava acompanhando nas redes sociais, o que está faltando, existe uma defesa do Alexandre de Moraes, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, e, por outro lado, uma defesa da atividade da Malu Gaspar. Eu não estou colocando aqui em xeque a sua atividade, o que ela tem o direito de fazer. Mas aí também, o que falta perguntar na minha leitura é qual é a motivação? Porque a Malu Gaspar, ela tem um histórico ligado a Lava Jato, principalmente, mas mais recentemente, a Malu Gaspar está falando, gente, em nome de quem? Dos militares. Ela é a garota de recado dos militares. Então, acho que a gente não precisa ficar nessa de defender o Alexandre de Moraes, de defender a atividade dela, mas entender qual é a motivação, quais são as implicações políticas dessa coluna e desse trabalho que ela vem fazendo.
o meu colega, de vez em quando, ele está aqui no DCM, o Albuquerque, ele fez um fio no Twitter muito bom. Eu não estou com o link aqui. Vou pegar aqui agora, vou atrás aqui. Mas vocês podem ir lá no Twitter dele, procurar, pesquisar Master lá na lupa. Pois é, que é muito bom, porque ele traz o seguinte, qual é o grupo que está interessado, e principalmente uma coisa que a maioria das pessoas não está abordando, como que essa coluna da Malu Gaspar mostra as divisões dessa direita e o que isso significa para o quadro eleitoral do ano que vem. Porque a Malu Gaspar, ela não fez um trabalho sem viés político para essa coluna. Eu não acredito que foi só uma abordagem jornalística, né, uma apuração jornalística por conta do histórico dela, não só da Lava Jato, mas esse histórico recente, né, dela está sempre aí dizendo o que os militares estão pensando. E o que os militares querem em relação ao Xandão nesse momento? Dessas divisões da direita brasileira que querem acabar, que querem enterrar o Alexandre de Moraes, os militares fazem parte. E aí, essa teia, ela fica muito complexa, porque em relação ao Banco Master, tem muita gente envolvida, muita gente da direita envolvida. O Ciro Nogueira, você vê, essa gente está quietinha, muito estranho, né? Essa gente está quieta. Então, eu acho que o principal... O Nicolas Ferreira da vida, que é o cara que adora ver esse cheiro de sangue, tipo tubarão e atacar, ele não citou nada, essa gente ficou num total e sepulcral silêncio, né? Exatamente. Então, o Hugo, nesse tweet, o Hugo traz o seguinte, o Master, ele cresce na farra que foi a gestão Campos Neto no Banco Central, e que desagradou a banqueirada, a velha banqueirada do Brasil, os bancos tradicionais, que também são de direita. O crescimento das fintechs e do Banco Master também incluído. Né? A gente viu que está uma briga agora em relação a isso, não vou entrar porque para o assunto não vai contribuir tanto. Mas eu acho que no final das contas, quando a gente lê esse tweet, esse fio do Hugo, é o seguinte, gente, vamos entender o que a direita está se articulando a partir da Malu Gaspar, a partir do desejo de colocar o Xandão de volta dentro da garrafa, né? Ele foi útil, agora a gente vai fazer uma ofensiva contra ele, porque isso está delineando o cenário eleitoral do ano que vem. Agora, a Malu Gaspar, claro que se ela faz uma coluna e depois ela não mostra consistência do que ela apresenta, ela vai perder credibilidade. Eu acabei me lembrando de uma frase que o Ciro Gomes disse num debate sobre democracia, né? Democracia tem dessas coisas, era alguma coisa assim. Ela pode escrever. Agora, também, se a coluna dela é frágil de provas, cabe aos bons jornalistas combaterem essa coluna, né? Ao dizer que essa coluna ela tem as suas fragilidades, esse é o trabalho do jornalismo mais comprometido. Mas, lamentavelmente, eu sei que muita gente está muito revoltada com ela está no exercício dela e fazendo o que lhe é de direito. Cabe ao lado que não acredita nela, realmente fazer esse combate. Mas volto a dizer, acho que está faltando a gente ter uma percepção política mais apurada. Por que essas frações da direita brasileira estão brigando? Por que uma fração da direita brasileira, da direita e da extrema-direita brasileira estão agora atacando o Alexandre de Moraes e o que isso significa para o ano que vem? E volto a dizer, a Malu Gaspar, muita gente falando sobre a posição dela na Lava Jato, corretamente, mas vamos lembrar de mais recentemente, que a Malu Gaspar era garota de recados que trazia os recados dos militares que estão por aqui com o Alexandre de Moraes. E aí tem uma parte do Centrão que é ligado ao Daniel Vorcado, porque ele teve um trânsito, tem alguns blogs já apostando isso, o trânsito que o Daniel Vorcado teve na política, principalmente com essas figuras, com uma figura como o Ciro Nogueira, que está onde o poder está, né, depois de ter ganhado muito dinheiro com a farra do Campos Neto na gestão Bolsonaro, como ele conseguiu esse trânsito. E outra coisa, por isso que eu acho que a gente tem que tentar fazer essa leitura da questão política, por que ela está direcionada ao Xandão? Tem essa questão do contrato, né, que vai ser apurado, se esse contrato existe ou não, mas por que ela está direcionada ao Xandão? Mas o Daniel Vorcado, ele jantou em Nova York, conforme o Estadão noticiou, com o Toffoli,
com o Barroso, com o Lewandowski. Então, o buraco é muito embaixo e ele nos leva a pensar nessas questões, né, nessas relações promíscuas, nada republicanas, que precisam de algum tipo de, digamos, de código de conduta. Isso está dado, obviamente. Mas eu não acho que a Malu Gaspar fez apenas a sua atividade jornalística.